Olá, meus amigos. Bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de viroses. Hoje falaremos dos dois últimos vírus respiratórios com mais detalhes, que são o rantavírus, forma síndrome cardiovascular e pulmonar, e o coronavírus. Por que eu separei esses dois últimos vírus para a gente conversar da mesma maneira? São dois vírus que têm muito em comum. Em primeiro lugar, são dois vírus emergentes, transmitidos de pessoa a pessoa através de gotículas, mas também foram originados de animais. No caso, o rantavírus, de roedores silvestres, e oligorízomes, são o ratinho do arroz e muitos outros, conforme a região, e o vírus, coronavírus, que veio do morcego para o pangolim e depois para os seres humanos. Mas uma coisa que eu queria, então, hoje em dia os sintomas são praticamente os mesmos, o período de incubação de tamanho semelhante, porém, a primeira transmissão no rantavírus se faz do roedor para os humanos, quando os humanos vão limpar lugares em que os roedores deixaram seus dejetos, eles aspiram os aerossóis e desenvolvem sintomas. No caso do coronavírus, uma pessoa que ainda não manifestou o sintoma, mas que está contaminada através das gotículas ou perdigotos, ele contamina uma pessoa que não está doente. Quais são os sintomas? Os sintomas são bastante parecidos. É um início, um estado gripal que evolui para tosse e de repente ocorre uma piora muito importante com falta de ar. É um quadro clínico bastante semelhante. Quando começamos a estudar a rantavirose, nem tinha nenhuma literatura a respeito. Era também um vírus emergente. Conhecia-se uma forma que dava uma síndrome renal na Coreia, tanto é que era o vírus C1, também transmitido por ratos. E no caso do coronavírus, também outro vírus emergente que não se dava nenhum tipo de sinal antes desse, exceto outros coronavírus mais benéficos e exceto a SARS-1, que ocorreu em 2003. Eu queria hoje chamar atenção a respeito da patogenicidade desses dois vírus. Eles afetam o pulmão de uma forma bastante lesiva. No caso do rantavírus, existe um exudato de líquidos do sangue para os alvéolos pulmonares, causando um pulmão de choque. E a pessoa tem uma baixa pressão, mas ela não está desidratada. Então, ela deve ser tratada com restrição de líquidos. E no caso do coronavírus, ocorre uma tempestade de citocinas que finalizam com um efeito trombótico com aumento de dímeros D, também causando um pulmão de choque, certo? Mas aí não é para o extravasamento de líquido, mas sim de sangue e formação de trombos. Então, daí está a gravidade da patogenicidade dessas duas doenças virais respiratórias e que precisam de um tremendo cuidado. E mais uma vez, a cortisona nos casos graves vem nos salvar. Existe uma necessidade de restrição hídrica, no caso do rantavírus, também com o uso de cortisona nessa fase grave, até quando o paciente está entubado, e também no coronavírus, por esses trombos, existe a necessidade de usar anticoagulantes e, mais uma vez, observar o balanço hídrico desses pacientes. As complicações, todos sabemos, nos dois casos, se não se pensa nessa doença, podemos evoluir para a morte. E para os dois casos, também ainda não temos vacina. Por hoje é só. Vamos estudando mais duas viroses conhecidas.
Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostou, dê o seu like, compartilhe com os amigos ou deixe a sua sugestão aqui embaixo. Até o próximo vídeo.